a inflação no mundo, de verdade, em dólar, começou a partir de 1932. Porque inflação não é preço. Tudo a inflação é do CP, é do IPCA. Né? Inflação é um fenômeno pura e simplesmente monetário. Aumentou a quantidade de moeda e crédito em circulação, se aumenta a inflação, independente do que... Para onde vai o preço das coisas é consequência. É para onde o mercado quer. Você aumenta crédito, aumenta volume de moeda em circulação, se o mercado quiser comprar imóvel, vai inflacionar o preço do imóvel. Se quiser comprar banana, vai inflacionar a banana. Vai para onde tem a oferta e demanda, onde tem a disposição do agente econômico aplicar aquele dinheiro. E quem pega o crédito primeiro é quem está ganhando, porque sai comprando as coisas antes de subir. Cantilionários. Exatamente. Isso tudo a gente vai concordar em muita coisa. E aí foi a primeira grande passada de perna. Foi o primeiro grande evento inflacionário. Mas porque não tinha caixa para... Deu a crise de 29. Não, eles queriam cobrir eles não tinham caixa. Não tinham. Não tinha. E aí, olha, bicho, agora eles primeiro compraram todo o ouro que existia em custódia corporativa, todo o ouro no banco. Eles fizeram a apreensão do até ouro. De 33 a 71, ter barra de ouro em casa nos Estados Unidos era crime. Era crime. Eles dava 10 anos de cadeia. Mas aí eles começaram a gostar da coisa. Igual vai ser com o Bitcoin daqui um dia. Não, peraí. Vamos, a gente vai entrar depois. Tá. Isso é um risco, mas não estou dizendo que vai. Pode ser, pode não ser. Eles podem desenvolver outra teoria depois que tiver, mas isso tem eventos para chegar nesse risco que eu não sei se é real. Eu acredito que até 2033 eles vão fazer exatamente o que eles fizeram com o ouro em 33. Eles podem fazer uma apreensão. Não, apreensão não. Desapropriação iminente também. Dizer, não é ilegal, tem precedente, eu vou receber a cotação do dia em dólar. Só que a cotação no dia seguinte vai ser 10 vezes mais. Inclusive com o ouro. Com o ouro eles podem fazer. Mas não, é isso. É porque o Bitcoin hoje, se eles fizerem isso, agora, eles já botam mais Bitcoin no bolso do que ouro. Tem mais Bitcoin em custódia corporativa do que ouro. O ponto não dá para fazer isso hoje, porque não tem quantidade de Bitcoin suficiente para tudo que tem de dinheiro circulando no mundo. E não vai ser assim também, porque o que tem de dinheiro circulando no mundo está sujeito a o que aconteceu em 29. Nós vamos chegar lá. Aí você teve sucessivas desvalorizações. Isso tudo porque você teve a Segunda Guerra, precisou de dinheiro, sucessivas desvalorizações. O governo americano emitiu dívida para pegar o dinheiro do povo para financiar a Segunda Guerra. Tinha os war bonds, né, os títulos de guerra. Depois de 45, os Estados Unidos continuou botando dinheiro para reconstruir a Europa, Japão, não sei o quê. Precisou de mais crédito e foram fazendo desvalorização até que chegou num momento, na década de 60, no final da década de 60, o próprio Estados Unidos bateu a capacidade ociosa dele e não conseguia produzir mais nada. Estava na tampa. E aí você começou a ter uma inflação mundial. No sentido de que você punha crédito para continuar crescendo e não tinha oferta. Então, o efeito da inflação foi sentido nos preços. Você tinha inflação antes também. Só que ela não era sentido no preço. Sim. Porque você tinha capacidade ociosa, você tinha como aumentar a produção, tudo. Quando você parou, você continua emitindo dinheiro, mas sem mais conseguir aumentar. Aí começou a sentir no preço. Quando sente no preço, acusa no consumidor. Aí fica ruim politicamente. Você pode ter 10 anos de inflação que vai para um monte de coisa e não vai para preço. Você está gerando inflação no mundo, tá desvalorizando a moeda, só que como não está indo no preço da cesta básica, você continua roubando as pessoas sem elas perceberem. Quando bate na capacidade ociosa e começa a dar efeito na inflação, como deu na década de 70, que você teve crise do petróleo, crise do sei o quê, inflação de 2 dígitos nos Estados Unidos, feio, aí politicamente, o custo de emitir dinheiro começa a ficar caro. O que ele está mencionando aqui chama efeito Cantillon. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha quadruplicou a quantidade de marcos e os preços não subiram. Não imediatamente. Depois teve a República de Weimar e quebrou tudo. É isso. Porque durante a guerra, seu filho e seu marido foram para o combate. Você vai reformar a casa, você vai fazer turismo. Durante a guerra, você é proibido de comprar fogão, coisas. Tá? Então você não tem como gastar o dinheiro. Exatamente. Agora, na hora que acabou a guerra, meu irmão... E lá eles imprimiram... E lá eles imprimiram dinheiro de papel. Por isso que você teve hiperinflação. Igual o dinheiro sem duration. Quando todo o dinheiro é circulável imediatamente, então você pode gerar o fenômeno da hiperinflação. Tá? Igual aconteceu no Brasil, quando você tinha inflação alta aqui, porque o dinheiro não tinha prazo. Os créditos. O crédito era overnight. Então, ou você punha o juro lá em cima, ou você tinha hiperinflação mesmo. Venezuela, que só tem dinheiro de papel também, o cara sai com um caixote lá. Agora, o dinheiro no mundo não é papel. É crédito. É um contrato de empréstimo que tem prazo. Então, chegou em 1971, acabaram com o padrão ouro. Aí, quando acabaram com o padrão ouro, virou aquela coisa. O dinheiro pode crescer à vontade. Basta ter um banco que resolva emprestar e alguém que resolva tomar. Desde então, você teve
Primeiro, você tem no final da década de 70 a segunda crise do petróleo. Paul Volcker, presidente do Fed americano, subiu o juro, mas não foi só ele que subiu. O mercado todo botou ele na parede, começaram a botar o Fed Funds para cima e ele teve que aceitar aquela alta e pagar mais pelo dinheiro, ou ele mesmo teria, ou o dinheiro continuaria correndo solto, a inflação continuaria comendo solta. Então o mercado botou o juro para cima, os Fed Funds futuros. Um padrão que nunca voltou, depois foi uma aí, de 40 anos de queda. Exatamente. E o mercado de moeda tem um ciclo, tem um certo ciclo, né, de alta e queda. Mas aí depois daquele momento, fruto da possibilidade de você expandir o crédito sem limite, dali em diante, depois daquela alta, os Estados Unidos, naquele momento, o que aconteceu? Que também reduziu, aumentou. Os Estados Unidos já tinha transferido os principais meios de produção dele para fora dos Estados Unidos. Porque já chegou, a capacidade de produção industrial americana já estava no limite. O que ele fez? Vamos embora, as empresas americanas foram para a Europa, foram para o Japão. Na década de 80, foi o Japão que passou a ser o motor industrial do mundo. 60, 70 foi um fenômeno. Aí chegou a 89 que veio a crise e aí bateu. Mas aí quando o Japão chegou no limite, que estourou no Nikkei, aí foi a China. Década de 90, as empresas globais, americanas e europeias, começaram a botar dinheiro na China. Então, com isso, toda a inflação monetária de impressão de dinheiro não foi para preço, porque na China tinha ociosidade. Então, aí isso permitiu com que eles aumentassem o estoque de dólar de circulação em 1980, 90, 2000, sem gerar a inflação que tinha na década de 70. De Lima de Triffin, é o esquema do milkshake. Porque esses outros países, como eles estão crescendo, eles estão demandando mais dólar, né? Sim. Então, os Estados Unidos nunca vai ser um país industrial enquanto o padrão do mundo for dólar. Exato. Todo mundo tá querendo botar dinheiro lá e fica tudo caríssimo. Porque era a mesma coisa que tinha com o ouro na década de 20. Então, o americano continuou. O americano tinha o capital, porque ele podia emitir. E como os outros países não tinham nada, ele no começo, como é que ele dava o capital para os outros países? Exportando a indústria. Ele punha as empresas lá. Não era dólar que ele dava no começo. Ele falou, vou te dar aqui, o empréstimo que vou te dar a minha empresa vai abrir uma filial aí, vou te dar tecnologia. É um capital válido, porque é valor aquilo. Se você vai dar a tua tecnologia, eu vou montar uma empresa aí, isso é válido. Isso que a China recebeu no começo. Mas é tiro no aí pé ela também, vai, né? só que ela não tinha para quem vender. Que é tecnologia. Aí o americano fez isso, a China não tinha para quem vender. O americano falou, mas eu consigo imprimir dólar aqui, eu mesmo vou comprar teu com o dinheiro que eu imprimo. Então, enquanto os Estados Unidos, a moeda for aceita, ele pode fazer isso para sempre. E foi o que aconteceu na década de 90. Com isso, os Estados Unidos passou a ser uma economia basicamente de serviços. Serviços financeiros, a economia, o PIB americano diminuiu o percentual dele de produção industrial e virou um PIB muito ligado a serviço financeiro, a outros serviços. Enquanto isso, o PIB industrial do mundo passou a ser China, Japão ainda tem, China e outros países, com dinheiro americano no começo e com a demanda americana. O chinês vai vender, ele precisa que o americano compre, senão não zera a conta. E aí fica muitos dólares de posse nos bancos centrais asiáticos e não sei o quê, e os Estados Unidos devendo, só que devendo na própria moeda. E toda vez que tem que pagar, ele cria dólar. Cria dólar para pagar. Faz dólar. E quando é tesouro americano, ele não paga, ele emite outra dívida, vende para alguém, pega aquele dinheiro e paga aquela. Vai fazendo ciranda, porque a moeda dele é aceita. Por que a moeda dele é aceita? Porque o Bitcoin ainda não dominou. Porque não, enquanto os Estados Unidos for a principal demanda do mundo, o americano fala, eu compro, mas eu vou pagar na minha moeda. Eu compro. Você precisa produzir, você precisa sustentar 1 bilhão de bocas aí, você não tem demanda para você produzir renda para sustentar esses caras. Então o maior consumo é lá. Só que para isso funcionar, o cara tem que emitir déficit para sempre e correr uma dívida para sempre. Quando é que isso para de funcionar? Quando as pessoas pararem de receber. Quando ele não conseguir mais financiar a dívida dele. Esse é o ponto. Quando os Estados Unidos, enquanto ele consegue emitir dívida e vender os papéis dele, ele pode ficar fazendo essa brincadeira de comprar produto dos outros para sempre. E isso não vai acabar. Agora, aí nós tivemos todo esse ciclo, vários momentos onde a economia mundial começou a ir mal, os Estados Unidos baixou o juro, falou assim, quando a economia vai mal, baixa o juro, porque o que acontece quando você baixa o juro? Aumenta o crédito. Quando aumenta o crédito, você coloca dinheiro na economia e você dá uma de Keynes de novo. Quando você baixa o juro, não vale mais a pena deixar o dinheiro no banco. Você tem um empreendimento como esse aqui. Vocês têm um empreendimento aqui, vamos dizer que o retorno de vocês fosse 5% ao ano em dólar. Se a taxa de juros for 6, não vale a pena fazer podcast. Exatamente. Sim. Se a taxa de juros for 3, vale a pena fazer podcast, acho, por exemplo, endividando. Eu acho o Treasury Bills... Baixa os juros e estimula o exatamente. Atividades que não eram viáveis passam a ser, né?
A questão que ele tá falando é tudo verdade. Agora, inclusive no Brasil, o percentual de reserva em dólar só faz cair. Especialmente depois do que aconteceu com a Rússia, o maior país do mundo com 5 mil bombas atômicas que não honraram os depósitos do Fed. Será que esses ditadores, essa galera tá mais ou menos disposta a comprar títulos americanos? A China, vários países A questão é que a disposição deles depende se eles tiverem mercado interno, eles podem se dar o luxo de não comprar mais. Inclusive os sauditas quebrando um acordo, intergeracional, não é isso? Então eu sempre defendo que não tem como o dólar deixar de ser reserva mundial enquanto, primeiro, o mundo depender da demanda americana. E por quanto tempo o mundo vai depender da demanda americana? Pelo tempo que os Estados Unidos conseguir comprar emitindo moeda, porque o americano não tem mais renda própria, ele tá tomando empréstimo, igual o governo. Então, quando que isso morre? Então, enquanto o crédito consegue expandir, você tem inflação. Agora, a moeda que é emitida não é mais papel. Então, para mim, não existe hoje condição de você entrar numa hiperinflação. Porque para você entrar numa hiperinflação, você tem que emitir cada vez mais moeda. Só que a moeda que você emite, ela não é moeda à vista, ela é crédito. E crédito tem juros e tem prazo. E pode ser bom ou podre. Uma hora o crédito vai morrer. Exatamente. Né? Quanto mais crédito você emite, maior aumenta o serviço da dívida, maior aumenta os juros, que é o peso do elefante nas costas. O custo da dívida é exponencial, isso é um dos princípios das finanças. Então hoje, estima-se que o mundo hoje, entre crédito privado e público, depois de 2020 piorou, por causa da pandemia, que todos os governos, todo mundo emitiu mais dívida. Hoje você tem, entre dívida pública e privada, 400% do PIB, hoje no mundo. Estimativa por baixo, se contar derivativa é mais. 400 a 500% do PIB. Qual que é o PIB mundial hoje? 70 trilhões. 70 trilhões, a dívida mundial, se é 400% do PIB, é 300 trilhões. 450 trilhões, dá 300 trilhões. 300 trilhões, pagando um juro de 4%, não é nem 5, nem 2,5. O do euro é 2,5, do dólar e da libra é 5, o do ien é 1. Vamos fazer uma média de 3,5. Não, e das moedas merda, que é dominação alta, mais caro ainda. Acaba sendo menos em dólar. Exatamente. Né? Mas o grosso da dívida mundial é nessas 4 moedas. Então você bota um juro de 3,5% aí, ou 4%, em 300 trilhões. Isso dá 4 vezes 3, 12. 12 trilhões. Não, calma, mas... Só de juros. Mas é negativo, porque a inflação é maior do que isso. Mas não importa, na conta de quem paga juros, é nominal. É PIB nominal e dívida nominal. Vamos esquecer a deflação aqui, o deflator. O PIB nominal mundial é 70 trilhões. Dívida nominal, 300 trilhões. 12 trilhões. 12 trilhões. A conta de quem paga juro é nominal, porque a dívida é fixa. Isso, também. mas você vai pagar o juro que vai ser menor do que a inflação, né? A desvalorização do principal vai ser menor do que o cupom, né? Agora, e para gerar inflação, hoje, você precisa de mais crédito. Por quê? Porque se você tem 70 trilhões de renda, a renda anual do mundo é 70 trilhões. É quanto o mundo ganha de lucros e salários. 70 trilhões. O que é renda? O que é PIB mundial? A PIB é a soma do lucro das empresas e o salário das famílias. Certo? Que as duas fontes de renda. O lucro do empresário é o salário, é a renda, e o lucro do trabalhador é o salário. Somado isso dá o PIB mundial. Porque o Estado não produz nada. Então tem empresas e pessoas comuns. Somado 70 trilhões. Só os juros que o sistema tem que pagar para carregar a dívida são 12 trilhões. Se eu subtraio 12 trilhões do PIB, se eu tenho que pagar esse juro, e esse dinheiro não voltar a circular... Não, isso é só para pagar, né? Isso sem amortizar não porra nenhuma. Nada. Agora, se eu tiro do meu PIB para pagar juros e devolvo para os bancos, e os bancos não reemprestam aquilo, quanto que sobra para consumir investimento? 50 e pouco. O PIB começa a encolher. Você começa a ter queda na demanda. Não, e o PIB também vai encolher por causa da questão demográfica. Agora, exatamente. O mundo foi feito para uma situação que o número de pessoas fosse aumentando. Exato. Renato, E 10 vezes pior, desculpa interromper, 10 vezes pior que a dívida é o passivo atuarial. Porque os Estados Unidos deve X. Vai dar default, vai dar. Então, a hora que você falou, eu queria estar parando nessa hora. Se os bancos não reemprestarem pelo menos os 12 trilhões que eles recolheram de juro, não existe poder de compra no mundo para sustentar a demanda. Porque de 70 trilhões, você não vai ter nem 50 e nem 60 vai para o consumo, porque você tirou 12 para o banco. Então o banco tem que reemprestar esses 12. E na verdade os bancos estão emprestando mais. Porque hoje o PIB do mundo é tão mais baixo que 12. O PIB do mundo não cresce 20%. Não cresce 18%. De 70 trilhões, você teria que crescer de 70 para 83 para você poder Não, pagar o e juro. sem aumentar a dívida que você está dizendo. Essa sua projeção é sem aumentar a dívida. Sem Só aumentar a pra pagar dívida. juro. E com essa parada demográfica vai cair cada vez mais o PIB, né, pô? Sem reduzir o consumo e investimento do mundo, você teria que crescer o PIB em 13 trilhões, 70 para 83.
que isso dá um crescimento de PIB de quase 20%, dá 15% de crescimento de PIB. O mundo nunca mais Não cresce tem 3, esse 4%. crescimento. A China não vai tem. crescer mais, acabou. Não tem. Então, se não tem, essa ciranda tem data e hora para acabar. Que é quando? Quando o mundo cair a ficha de que não tem como eu sair sei. disso, Esse é o momento. vai ter um crash deflacionário Mas de você- novo. Não, mas você entende Do esses tamanho números de melhor que 29, todo mundo. daí pra pior. tá? Mas deflacionário como? Se as pessoas, Deflacionário porque você perde. se a maioria dólar das vira pessoas, isso, mas se o dólar virar pó, vai ter inflação em dólar, Ao né? contrário, depende. Vamos lá. Ó. Vamos lá. O que é inflação em dólar? Aumento da base. Inflação, já sabemos. Inflação é aumento do volume de dólar em circulação. Não é só a Isso. base. É todas as moedas. É M1, M2. O que gera inflação? Não é só M1. É o crédito. Não, mas são as bases, são bases, sim. Todas as bases. Sim, os agregados. Todos os agregados monetários. Que isso você pode achar, inclusive, nos sites do Federal Reserve, dos bancos centrais europeus. Você soma aquilo. Quando você tem redução do volume de dinheiro em circulação, você tem deflação. Não é inflação. Quando que isso aconteceu na história? Na década de 30. Se você tem... E o dólar vai perder valor. Mas como é que é a perda de valor do dólar durante a inflação? É o dólar perdendo valor contra Produtos, todos não os contra produtos. outras moedas. Agora, não é só contra as moedas. E se ele perde valor contra ele mesmo? Uma coisa, eu vou dar exemplo, a diferença da perda de valor da inflação com a deflação. A perda de valor da inflação é você ter $1 e você comprar menos com ele, porque os preços subiram. E sabe qual que é a perda de valor da deflação? É você ter $1 tomado do teu bolso, você não tem mais. Sumiu. O dólar evaporou. Você tinha uma conta no banco, como deixou de existir? Então, E não o honrou teu nada. dólar, Sumiu o dólar. O teu dólar perdeu o valor quê? contra ele mesmo. Entendeu? Porque é um crédito. Você tinha dinheiro no banco, o banco quebrou. Exatamente, Você tinha sumiu o bônus, dólar. Você tinha um bônus do governo tal, o governo vai te dar, Desonrou. vai te dar um Você tem o vai te- eurodólar de um vai te contrato dar que foi vai te desonrado, dar um acabou. compulsório. Não vai te pagar, já era. Então, você Deflacionário, porque perdeu. os créditos vão Ou ser seja, desonrados. Nesse cenário deflacionário, o dólar perdeu valor contra ele mesmo. E- O market cap dele, mas não a Exato. nota do dólar. Não. Então aí você tem, de cara, você começa a ter menos dinheiro em circulação. Com menos dinheiro em circulação, o que acontece? Começa a ter chamada de margem, todo mundo que tem bens Que tá garantindo dívidas, alavancado e obliterado. é ordem de vender. Se tiver alavancagem, se tem fundo alavancado em qualquer coisa, tem que vender. Se os fundos grandão têm Bitcoin, eles vão ser obrigados a vender. Por isso que eu quero guardar um dinheiro para comprar quando tiver essa saída de vender. É nessa hora que eu quero ter dinheiro no bolso, porque nessa hora, qual que é a demanda das pessoas? O dólar pode ser um lixo, mas na hora que o cara te chama a dívida, tecnicamente, o que significa uma chamada de margem? Demanda por dólar cash. Então começa aquela corrida para o cara trocar ativos financeiros por cash. Porque o cash é que paga a dívida. Contabilmente, no banco, os contratos hoje de crédito é dólar. Então, gosta ou não do dólar, se está todo mundo devendo em dólar, na hora que chamarem a dívida, o cara quer dólar. Porque contratualmente, juridicamente, para zerar aquele contrato, ele precisa de dólar. Você acha que nessa Ele hora o precisa cara vai vender Bitcoin? Vai vender tudo não, ele que é tem. obrigado. Se ele está devendo, ele é obrigado. Mas e o ouro? É contrato. Se Também. o ouro só é bom fisicamente. Se for ouro em bolsa De papel? alavancado, esquece. Porque na hora da chamada o cara não tem. E o ouro físico, ele não é líquido. Você perde 5, 10% para comprar e vender.